Você já sentiu que o seu mundo encolheu de uma hora para outra? É aquela sensação estranha de estar em uma sala cheia de pessoas, ouvindo várias conversas, mas ainda assim se sentir completamente isolado, como se ninguém falasse a sua língua. Quando o silêncio se instala dessa forma, a mente tenta preencher o vazio com pânico. A conclusão lógica que quase todos nós tiramos é imediata: cometemos algum erro grave ao longo do caminho, ou Deus simplesmente olhou para o outro lado e nos esqueceu. Mas o diagnóstico que você está fazendo da sua própria dor está incorreto. Observe esta animação por um momento. Temos aqui uma rede caótica de conexões sociais e, de repente, uma única peça é puxada para longe. Isso ilustra o seu estado atual, um processo de incubação. Dentro dessa esfera, o ambiente é controlado para permitir um crescimento que a exposição externa impediria. A separação precoce é um mecanismo para gerar clareza. Deus isola as pessoas destinadas a funções específicas, porque a nitidez de caráter e intenção só consegue se consolidar na ausência absoluta do ruído externo. Portanto, se você está caminhando por esse deserto agora, entenda que você está passando por um processo estruturado de preparação. Ele é composto por 4 fases específicas, desenhadas para suportar um destino extraordinário. A primeira fase é a ativação precoce. Ela é marcada por aquele sentimento constante de ser diferente das pessoas ao seu redor. Você provavelmente se lembra de ser uma criança que parecia velha demais para a própria idade. Alguém que ficava em silêncio observando os detalhes em vez de falar sem parar, e que passava a noite se preocupando com complexidades que as outras crianças nem sequer notavam. Por muito tempo, você leu isso como um traço falho da sua personalidade. Na verdade, Deus estava forjando o seu caráter de forma adiantada para que você tivesse a espessura necessária para suportar responsabilidades pesadas no futuro. Essa maturidade forçada serviu como campo de treinamento. Ela obrigou você a aprender a distinguir a sua própria voz e a voz de Deus no meio do barulho incessante do mundo. Uma vez que a audição está calibrada, entramos na segunda fase, a separação. É aqui que o seu caminho começa a ser esvaziado de forma súbita e quase sem explicação. Os sintomas práticos dessa fase doem. Portas que você lutou anos para abrir batem na sua cara. Amizades de uma vida inteira começam a esfriar sem que tenha havido qualquer conflito real. E os seus seguros planos B simplesmente evaporam. Este diagrama mostra exatamente por que isso acontece. À medida que você avança, as opções ao redor desaparecem da linha do tempo até que reste apenas uma única linha central. A rota está sendo estreitada porque nem todos que faziam parte do seu círculo anterior têm o equipamento ou a capacidade pulmonar para sobreviver à altitude do seu destino final. Vemos essa mecânica na história de Abraão. Foi exigido que ele deixasse sua terra, seus parentes e sua casa de forma física e total, muito antes de saber qual seria o destino. A separação sempre antecede a revelação. A remoção dessas redes de segurança e opções paralelas tem um objetivo claro: forçar a transferência da sua confiança. Você para de confiar na sua própria habilidade de controlar a situação e passa a depender inteiramente do projeto de Deus. A terceira fase é a reconfiguração interna. Você descobre que entrou nela quando percebe uma mudança brusca nos seus próprios desejos. Coisas que antes preenchiam o seu tempo de forma agradável, como certos tipos de conversas, músicas específicas ou os ambientes que você frequentava, agora trazem uma sensação de vazio completo, ou até de peso físico. Deus está reescrevendo seu apetite espiritual. Ele está desativando a busca por prazeres de curto prazo e instalando uma necessidade rigorosa por propósito, o que naturalmente torna o seu antigo estilo de vida intragável. Se você se sente totalmente deslocado naqueles mesmos lugares onde antes se sentia em casa, o sinal é claro: o seu espírito já migrou para a próxima estação. O seu corpo físico só está demorando um pouco mais para acompanhar. Finalmente, chegamos à quarta fase,
o teste de estresse. Essa fase é diagnosticada por um aumento ilógico da pressão diária, que ignora completamente a sua disciplina. É aqui que a frustração testa os seus limites. Você está seguindo as regras, orando com frequência, mantendo seus hábitos e fazendo o trabalho duro. E mesmo assim, a pressão externa parece ficar cada vez maior. Assista a este vídeo de um metal incandescente recebendo impactos violentos de um martelo industrial para visualizar um teste de carga estrutural. Foi por esse exato motivo que José, muito antes de governar o Egito, precisou descer ao poço e suportar a extrema pressão da prisão. Essa pressão funciona como uma fornalha de engenharia. Ela foi projetada milimetricamente para expor e blindar as suas áreas mais fracas, garantindo que a estrutura do seu caráter suporte o peso do sucesso no futuro, em vez de desabar sobre ele. Observe esta imagem para ajustar a sua perspectiva sobre o presente. O que parece ser um deserto vazio é a base de uma estrutura complexa em pleno desenvolvimento. Você está posicionado exatamente onde o fundamento de uma nova fase está sendo concretado. O maior risco nesta etapa é interpretar o silêncio divino e a falta de movimento externo como sinais de abandono ou falha no processo. Este isolamento é o parâmetro técnico que comprova sua seleção. Ele indica que a estrutura sendo montada agora precisará suportar um peso de responsabilidade e autoridade que poucas pessoas estão preparadas para carregar. Se você compreende e aceita o rigor desse processo, assuma uma postura ativa agora. Vá aos comentários deste vídeo e digite a palavra preparação. Para continuar alinhando a sua rotina diária com a lógica do céu, inscreva-se no canal. Na descrição abaixo, você encontra nosso guia de estudos e o diário bíblico, ferramentas diretas para manter a sua mente focada enquanto você aguarda. Mantenha a marcha, porque a fundação pesada que Deus está construindo com você no escuro desse silêncio será revelada com uma autoridade que ninguém poderá negar. Até o próximo vídeo.